Vamos ouvir a palavra de Deus? Abra sua Bíblia comigo em 1 Reis, capítulo 17, verso 1. 1 Reis 17, 1. Deus vai te sustentar do jeito mais improvável. Eu creio no sustento de Deus, mas não é porque creio que sei como vai vir. Diz assim a palavra sagrada do Senhor: Ora, Elias de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias: Sai daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho. E dei ordens aos corvos para alimentarem lá. Ele fez o que o Senhor lhe tinha dito, foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ali ficou. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e no final da tarde, e ele bebia água do riacho. Sim, isso não é uma metáfora, isso não é uma parábola, isso é uma história real. Deus fez corvos de garçom, e não é só carne, é pão. Não me pergunte de onde vinha o pão. Quando Deus não revela a fonte, é porque Ele não quer exaltar a fonte, Ele quer exaltar o provedor. Pão e carne de manhã e de tarde. Tá bom para você? Feche os seus olhos. Nada mais importante do que o agora. Estar aqui agora. E com muita humildade, peça ao Senhor para falar com você. Peça ao Senhor para esclarecer a sua mente, para que esta palavra trate o seu interior, traga clareza, traga força, direção. Há um poder na palavra, há um poder de chegar em áreas que ninguém pode chegar. A palavra divide o espírito da alma, a junta e as medulas. A palavra, nós queremos a tua palavra, Senhor. E toda a voz do inimigo contrária, nós agora repreendemos e pedimos: fala conosco como um vento impetuoso, fala conosco como uma voz de muitas águas, fala conosco e nos tira do túmulo, nos tira da sepultura, levanta-nos agora, Senhor, mesmo contra todas as probabilidades contrárias, nós queremos te ouvir, fala conosco, é o nosso desejo, em nome de Jesus. Diga graças a Deus. Esse é um ano difícil para nós, para o Brasil e para o mundo. É guerra sobre guerra, é narrativa. Estamos num país dividido, um país endividado. Temos ano de eleição, a eleição aqui sempre no Brasil é um caos. Temos Copa do Mundo que acaba entretendo as pessoas, saindo um pouco dos seus problemas para se divertir com o futebol. É um ano difícil. Temos a maior carga tributária do mundo. É um ano difícil. Mas historicamente falando, dias difíceis, dias de dor, dias onde ninguém controla nada, são anos perfeitos para que a gente perceba o cuidado de Deus na nossa vida. Mas eu quero logo de início ajustar um foco no seu olhar. Há em nós uma percepção natural de que tudo que nos atinge vem do diabo, que o golpe vem do diabo. Mas esse texto, a gente está falando de seca, a gente está falando de fome, estamos falando de 3 anos e meio que não vai cair uma gota d'água do céu, que o rio vai secar, e esse golpe não veio do diabo. Essa crise, essa seca, é um ajuste de Deus por um povo que decidiu abandonar a Deus. Sim, muitas crises é o amor de Deus tentando te trazer de volta para Ele. O problema
não é o que vai acontecer, mas é a minha decisão de viver as fases fora da vontade de Deus. Esse texto de 1 Reis 17 começa dizendo: não haverá orvalho nem chuva. Vida vem da água, água é vida. Mas Elias diz para Acabe: olha, por conta do pecado de vocês, não vai chover, as plantações vão morrer, a colheita vai secar. E repito, não é ordem do diabo, é Deus tratando um povo que decidiu abandonar a fé. Pastor, só quer dizer então que pode ter crises na minha vida, que é Deus? Sim. O senhor está dizendo que pode ter apertos na minha vida, que é Deus? Sim. Afirma você que o mesmo Deus que te ama, que cuida de você, pode permitir uma época de escassez para recuperar você. E Elias está vivendo isso aqui. Ele é o profeta que diz: olha, Deus está mandando chover e não vai chover, só vai voltar a chover pela minha palavra, quando Deus falar para eu liberar. E nesse período de seca, Deus vai cuidar de Elias. Tudo em volta está morrendo. Israel está passando por uma crise séria, sem precedentes, uma crise de fome. Muita gente vai morrer nessa crise. Elias é o porta-voz da palavra, mas ele está morando no mesmo lugar que a crise está atingindo. Isso significa que eu posso ser alguém que sofra efeitos do tratamento de Deus na vida das pessoas que estão ao meu lado. Eu posso morar com gente que não quer saber de Deus, e Deus colocar uma crise dentro do meu lar para atingir essa pessoa, e essa crise de alguma forma também respingar em mim, porque Elias está morando na nação que Deus está gerando uma seca. Mas o mesmo Deus que libera a crise é o mesmo Deus que vai cuidar de Elias no meio da crise. O mesmo Deus que libera a seca é o mesmo Deus que vai prover água, pão e carne para Elias no meio da seca. O que isso significa? Significa que você não precisa ter medo do que está acontecendo à sua volta, desde que você esteja aliançado com Deus, aliançado com a presença. Deus fala para Elias: ó, profetizou a seca, lá no versículo 3, e fala assim: ó, agora você desce, você vai para um riacho, um riacho chamado Querite. Lá você vai tomar água e fica tranquilo, tem um garçom que vai te alimentar. Deus tira Elias do foco, esconde Elias, porque antes de usar Elias publicamente, Deus vai tratar Elias no secreto. Nos capítulos adiante, Elias vai enfrentar Acabe, vai enfrentar Jezabel, vai enfrentar os profetas de Baal. Mas antes de Elias se tornar o grande Elias, Deus vai tratar ele no cantinho. Ah, Deus ama um cantinho. Deus ama um lugar que não tem holofote. E muitas vezes a gente precisa de um lugar assim. A gente precisa de um lugar, um canto, uma porta fechada, uma luz apagada, um celular desligado, sabe? Algumas vezes a gente precisa fechar o olho e ouvir o silêncio, porque Deus fala no silêncio. No meio das confusões, no meio das conversas, a gente começa a tomar decisão precipitada, fica estressado. Deus leva Elias para o riacho de Querite e fala: fica aí, até quando eu mandar, fica aí. E eu sei que alguns aqui estão ficando um pouco no cantinho esses dias. Fica tranquilo, porque alguns cantinhos são momentos de preparar você para aquilo que está para vir. Não fique chateado porque Deus está te escondendo em alguns momentos. Fique tranquilo, Deus não dá ponto sem nó, Ele sabe o que está fazendo. Ele sabe: pastor, a minha vida está perdendo popularidade, as pessoas não me procuram mais. É Deus te colocando num cantinho para te forjar para os próximos capítulos. Nem todas as fases da tua vida vai ter aplauso, nem todas as fases da tua vida teu nome vai ser ventilado, nem todas as fases da sua vida vai ser sucesso. Algumas fases são sem graça, algumas fases não tem brilho, algumas fases seu nome não é lembrado, ninguém liga para você. Mas apresente a Deus os tempos que Ele te coloca no cantinho, e entenda que nesse tempo Ele te prepara para aquilo que está para vir. Ele te prepara. O nome Querite significa lugar de corte. É o lugar onde Deus separa, onde Deus trabalha, onde Deus forja. E todo chamado grande passa por um tempo de esconderijo. Todas as vezes que Deus tem, sei lá, algo maior para você, algo muito especial, Ele esconde você.
esconde para tratar vaidade, tratar soberba. E Elias está lá, bebendo água do riacho. E aí vem um negócio inesperado, porque no versículo 4 de 1 Reis 17, vem uma coisa que ninguém conseguiria imaginar. Porque assim, olha, pensa nisso. Deus podia falar assim, ó, eu vou mandar um cara com dinheiro para te sustentar. Deus podia dizer, olha, eu vou mandar uma estrutura, um anjo, ou vou mandar uma ave limpa, uma águia. Ou então eu vou fazer o seguinte, olha, vou fazer um boi passar perto de você aí. Você mata o boi e faz um belo churrasco. Não, a Bíblia diz no versículo 4, eu tenho ordenado a corvos que sustente você. Agora para e pensa, Deus falando que você vai comer pão e carne de manhã e de tarde, e um corvo vai pôr pão e carne no bico e vai levar para você. O que você diria? Você ia dizer o seguinte, você está de brinques. Você está de brinques comigo, Jesus. Deus, você está de brincadeira. Como é que eu vou ser sustentado por um corvo? Como é que eu vou comer de um corvo? Deus escolhe corvos. Só que é algo que é complicado, porque em Levítico capítulo 11 verso 13, a Bíblia lista algumas aves impuras. No livro da lei, Deus colocou alguns animais que eram considerados inapropriados. E pasme vocês, o corvo está na lista. Estas são as aves que vocês considerarão impuras, das quais não poderão comer, porque são proibidas: águia, urubu, águia marinha, o mirafre, nenhuma espécie de falcão e nenhuma espécie de corvo. Então peraí, a Bíblia está dizendo que o corvo é uma ave impura, que ninguém pode comer de um corvo, porque são aves carniceiras, aves que se alimentam de carne podre. E Deus está dizendo para Elias, um corvo vai levar pão para você, carne para você, 2 vezes por dia. Você acha que Deus escolheu o corvo aleatoriamente? Você acha que Deus escolheu o corvo sem saber o que o corvo representava? Dentre tantos animais, dentre tantas possibilidades infinitas de Deus gerar comida ali, você acha que Deus escolheu um corvo porque ele não tinha criatividade? Um animal impuro, um animal associado à morte. Quem gosta de filme de terror sabe que o corvo para muitos é um presságio de morte. Tem filmes de pessoas agonizando no deserto, já viram esses filmes? A pessoa está ali agonizando de sede, e quem vem pousando perto da pessoa? Um corvo. O corvo é necrófago, ele ama comer cadáver. E o corvo tem uma característica: corvo não compartilha comida. Corvo é egoísta por natureza. Então tem alguém num cenário de seca, um cenário que todo mundo está passando fome por conta do pecado, e você está inserido talvez num problema que nem é seu. E aí Deus usa algo impuro diante de todos, algo improvável, algo contrário à lógica. Está pegando a palavra aí? Porque eu não estou só pregando, eu estou falando da sua vida. Esta palavra está revelando o seu futuro, essa palavra está revelando os seus próximos passos. Existe uma terra que está passando fome, uma terra que está com necessidade, uma perspectiva de que tudo vai piorar, e Deus está dizendo: fica perto do riacho, do corte. Eu vou cortar você de algumas coisas, eu vou usar para te alimentar algo que para muitos é impuro, improvável, algo contrário à lógica, para te sustentar. Porque Deus não depende de caminhos limpos para cumprir a promessa que Ele fez à sua vida. Deus não precisa de caminhos lógicos. Deus pega coisas que parecem que não são e transforma ela em coisas que são. Eu fico imaginando Elias sentado, e de repente começa a vir um corvo
trazendo, não sei se carne no bico e pão nas garras, ou pão no bico e carne nas garras, ou se tudo nas garras. Eu não sei aonde a carne veio. Eu sei que o corvo cumpriu o que Deus disse: veio pão e veio carne. Eu não sei onde era a padaria, eu não sei onde era o açougue. Eu só sei que Deus cumpre a sua palavra. E eu sei que tem algumas pessoas sentadas aqui aflitas, porque não conseguem discernir como serão alimentadas num tempo onde a perspectiva é engessamento, onde a perspectiva é retração, onde nós olhamos para um lado e a gente vê comércio fechando, portas de aluguel o tempo todo, aluga-se, onde a inflação sobe. Eu não estou falando aqui de política, eu estou falando de fato real, estou falando de economia. Ou talvez o sustento dentro da tua casa, onde você trabalha e há um desespero, e aí você diz: mas eu estou sendo fiel a Deus, pastor, eu estou sendo fiel, eu sou um dizimista, eu sou um ofertante, e quando eu faço as contas não batem. Deus está dizendo: olhe para aquilo que eu estou pregando aqui hoje, eu mandarei corvos até você. O que significa isso? Eu tenho um caminho diferente que vai sustentar você. Você não vai passar necessidade, Eu estou pregando para alguém aqui que está muito preocupado, alguém que está dizendo: pastor, eu não sei como vou fechar o mês. Deus manda dizer: você vai ter um caminho que ninguém nunca viu, será por corvo. O que significa? Será algo completamente diferente. Fala comigo: pão e carne, manhã e tarde. Isso é milagre, isso é avivamento. Imagine Elias sentado, olhando, dizendo: eu estou com fome, mas ele sabe, daqui a pouquinho o corvo vem. Deus faz corvos de garçom, Deus usa o impuro de garçom, Deus usa o improvável de garçom. Deus não tem problema com aquilo que é problema para você. A provisão de Deus, escuta, a provisão de Deus está mudando a natureza de um bicho. A provisão de Deus está fazendo um animal egoísta dividir comida. A provisão de Deus está colocando um animal impuro para servir. A provisão de Deus está fazendo um animal que come carne podre carregar carne nobre. Significa que Deus esconde a origem da carne e do pão para você glorificar quem é o provedor da carne e do pão. O que significa isso, pastor? Significa que eu vou voltar a descansar a partir de hoje, porque os corvos já estão vindo. Deus manda dizer: os corvos já estão vindo. Os corvos já estão vindo. Você não precisa se preocupar, porque você não dá ordem a corvos. Quem dá ordem a corvos é o Senhor. Você está vivendo uma fase de transformação. Beba das águas do riacho e espere que os corvos cheguem. Eu declaro que ainda esta semana, tem feriado essa semana. Essa semana é a semana curta. Para muita gente é uma semana que vai ser improdutiva, mas aquilo que você pediu ao Senhor não vai faltar. Você não será humilhado nessa estação, você não será envergonhado nessa estação, você não vai pedir comida emprestada para ninguém, você não vai ficar com pires na mão, nem que Deus tenha que mandar de um caminho que ninguém nunca viu. Carne e pão estão vindo em sua direção. Eu declaro: vai comer, vai encher a barriga de um jeito que ninguém nunca encheu a barriga. Carne virá, e virá por corvos, virá por um caminho diferente. Levanta a tua mão e grita comigo: Deus vai me sustentar, ainda que mude a natureza das coisas. Coisas que foram criadas para te amaldiçoar vão te abençoar. Lugares que estão trabalhando para te derrubar vão pôr pão na sua mesa, está entendendo? Situações que foram armadilhas para arrebentar com a tua vida, Deus vai fazer essa situação prosperar você. Corvo não dá comida, corvo não alimenta, corvo é impuro, e Deus está dizendo: o corvo vai dar comida para você, o corvo vai alimentar você. Deus muda a lógica, então você tem que ser flexível agora. Por quê? Porque se você olhar como todo mundo olha, quando o corvo vier, você vai dizer: é presságio, eu vou morrer. Quando o corvo vier voando, você vai dizer: ai meu Deus do céu, eu vou até me benzer aqui, eu vou acender uma vela de 7º dia, porque já era, eu estou com fome, vem um corvo. Não, para todo mundo, quando o corvo voa, é como urubu aqui no Brasil. Se tem urubu voando é que tem carniça embaixo. Se tem urubu voando é que morreu cachorro. Se tem urubu voando é que morreu gato. Se tem urubu voando, morreu capivara. Mas quando tem corvo voando, você é diferente. Corvo para você não é sinal de presságio de morte. Corvo para você: eu vou encher a pança, eu vou comer, tem carne e pão. Imagina se o pão do padeiro é bom, imagina a qualidade
do pão que Deus faz. Se a carne do açougue é boa, imagine a carne que Deus manda. Você acha que vem carne dura? Você acha que vem carne com nervo? Vem a picanha, meu filho. Vem a filé mignon. Vem é o melhor. Você acha que esse pão é como o pão desmaiado da padaria do teu bairro? É pão que vem do céu. É pão fresquinho. É pão bom. E vem da boca, do bico daquele que nunca seria. Eu não sei para que eu estou pregando aqui, mas hoje é uma revelação. Hoje o deserto da tua vida será alimentado por aquilo que é diferente. Hoje você vai perceber, todo mundo olha para o corvo e diz morte, 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 morte. Olha para o desemprego e diz morte, morte, morte. Olha para o exame e diz morte, morte, morte. É o mesmo corvo, mas você vai dizer agora, em nome de Jesus, levanta a tua mão bem alto, fala comigo: vida. Não é morte, é vida. Deus vai reverter essa situação em bênção. Receba isso na sua alma. Receba isso. Deus, olha, agora pensa assim comigo. Você está aqui, o Rafa e o Elias. Fala, ô Elias, dá um tchau aí para mim. O Rafa e o Elias, e eu sou o curioso, o fofoqueiro. Eu estou olhando para ele dizendo: ô camarada, como é que você vai sobreviver? Porque ele está do lado do riacho de Querite. Não tem vizinho, ninguém mora aí, só tem ele. E ele está lá sentado, tomando água. Agora imagine eu aqui, olhando para o Elias, e vem um corvo voando perto dele. Qual a ideia que eu tenho na minha cabeça? Ou ele morreu, ou ele vai morrer. Talvez eu pense assim: ué, você é tão bom para profetizar seca, teu ministério acabou. Porque é o corvo chegando. Quem olha de longe não percebe nem o pão e nem percebe a carne. Quem olha de longe só percebe o corvo. Quem olha de longe não vê o milagre, só vê o que parece. E é por isso que você precisa entender que o que o outro vê nunca tem que ser um problema para você. O tempo que você gasta tentando provar para os outros que você está certo, milagre não se conta, milagre se mostra. Então vão ter pessoas olhando para o Elias e dizendo: esse camarada aí não prosperou, foi tão bonitão falando que não vai chover lá para o Acabe. Olha ele ali, olha os corvos chegando. Mas qual era a realidade do corvo? A realidade é que não havia morte no bico, havia sustento. Tenha paciência para as fases que parece, mas não é. Ninguém vê o que Deus está fazendo, mas você sabe o que Deus te falou. Ninguém vê, ninguém vê o que parece aos olhos dos homens. É fim, mas você sabe, você está sentado aqui nesta noite. Não é fim, é provisão de Deus. Tem uma virada para a sua vida. Em nome de Jesus, Lírio, tem uma virada para a sua vida. Ninguém sabia o que Deus estava fazendo com Elias, mas Deus estava escondendo ele. Deus estava formando ele. E eu tenho uma palavra de Deus: Deus vai confundir tudo que pensam a seu respeito. Deus vai confundir tudo que pensam a seu respeito. O que corre por aí vai morrer, vai quebrar, vai falir. O assunto que rola nas redes sociais é que você não vai dar conta. Será? E você vai ficar quietinho, porque Deus está falando com você hoje. Deus está te avisando antes do corvo chegar, para você não ficar com medo quando o corvo chegar. Deus está te falando antes, porque esse sustento vai ser estranho. Escuta aqui, é palavra de Deus para você. A forma como vai ser estranha, mas vai ser divina. No começo parece o fim, mas não tem fim, tem sustento. Se as pessoas soubessem o que Deus está fazendo com você hoje, elas te tratariam diferente. Se as pessoas soubessem como Deus vai te sustentar, elas te respeitariam mais. Se as pessoas soubessem como Deus vai te tirar dessa situação, ao invés de criticar você, elas pediam para você colocar a mão na cabeça delas e orar por elas.
Mas como elas não sabem, Deus está dizendo: fecha a boca e espera o corvo chegar, porque você não vai morrer de sede, você não vai morrer de fome. Em nome de Jesus, hoje você vai deitar no seu travesseiro em paz. Eu declaro que corvos já foram liberados em nome de Jesus. Oh meu Deus do céu, corvos já foram liberados. Você precisa compreender, vai ter um sustento improvável. Não precisa ter plateia, não precisa ter validação, não precisa ter aplauso. E até o tempo que Deus tirar Elias de lá, vai ter corvo de manhã e vai ter corvo à tarde. Eu não sei se vão tocar tua campainha, eu não sei se vai cair um pix do nada, eu não sei se você vai fazer prova. Hoje de manhã tinha um testemunho de uma jovem aqui, filha do presbítero, que tentou entrar na USP várias vezes e não conseguiu. Passou uma vez, e quando passou na USP, o sonho dela era fazer medicina na USP. Não conseguia, ficou frustrado. Passou, depois falaram que não dava para desclassificar a matrícula dela. Passou um período. Aí agora ela foi prestar vestibular numa outra universidade. Eu conheço essa família, conheço as condições financeiras deles nunca teriam condições de pagar uma faculdade de medicina, é caríssima. Ela prestou concurso, prestou vestibular, pegou a nota dos Enems da vida aí e ganhou bolsa de 100%, numa faculdade que custa 12 mil reais por mês a mensalidade da medicina. A filha vai ser uma futura médica com 100%. O caminho dela era: eu vou entrar na USP, porque na USP é do Estado, eu não vou pagar nada. E Deus disse: vai ser o corvo da faculdade privada. A sua comida não está onde todo mundo vai comer. Eu vou colocar você num lugar onde todo mundo paga, e você vai estudar como se fosse público. Eu estou pagando 100%, e ela vai estudar, e ela vai se formar. Sabe por quê? Porque Deus vai te sustentar de um jeito que não está na sua cabeça. Então não faça contas. Primeiro você adora, primeiro você clama ao Senhor. Não faça pesquisa. Antes da pesquisa, coloca no altar de Deus e diga: Senhor, eu não quero comer da mão do homem, eu quero comer do bico do corvo. Porque da mão do homem todo mundo come, agora do bico do corvo só aqueles que dependem de ti. Eu quero uma vida diferente, eu quero uma prosperidade diferente, eu quero uma conquista que me desafie. Eu não sei para que eu estou pregando aqui, mas Deus está dizendo: confia no meu tempo, confia no meu período, confia, porque eu trabalho no oculto, eu trabalho como ninguém nunca vê. Todo mundo diz: é presságio de morte, é presságio de morte. E Deus está dizendo: confia que no tempo certo eu revelo. Não vai quebrar, não vai morrer, não vai falir, não vai enlouquecer. Eu declaro: vai conquistar, vai levantar. Por quê? Por quê? Porque não é uma pessoa que vai me dar comida. Por quê, Senhor? Por que não é um homem rico? Por que, Senhor? Por que não é algo lógico? Porque Deus vai quebrar lógica usando a tua vida. Deus vai fazer tua família inteira se converter quando olharem para a forma como Ele te sustenta. Deus vai fazer a empresa que você trabalha, o patrão vai chegar aqui chorando, dizendo: eu quero o teu Deus da tua vida, eu quero o Deus que você serve. Por quê? Porque eu estou vendo o que Ele está fazendo. Já era para você ter quebrado, já era para você ter falido, já era para você ter morrido. E como é que você sobrevive? Aquilo que mata o outro te faz crescer, aquilo que destrói o outro te faz sustentar. Porque corvo para mim não é sinal de morte, corvo para mim é sinal de que tem comida boa chegando. Para muita gente diz: eu creio em Deus Pai, é corvo. Para mim, creio em Deus Pai, quem crê em Deus Pai, coisa nenhuma. Corvo é garçom, corvo está trazendo picanha, corvo está trazendo pão. Eu quero que o corvo venha, porque aquilo que mata o ímpio vitamina você. Vitamina você. Abra sua mente. Nem tudo que parece é o que é. Deus não trabalha com o seu sentido. Por isso que demore para ficar triste, demore para ficar angustiado, demore para fechar o caixão. Para com isso. Viu alguma coisa que não funciona? Quer saber, não é para mim. Quer saber, não tem jeito. Quer saber, eu bem que sabia, alguma coisa me dizia que isso não ia dar certo. Por quê? Por que tem que ser do jeito que você planejou? Por que não pode ser diferente? E daí, se Deus quiser usar um lagarto, Deus quiser usar uma minhoca, o importante é que Ele enche o bucho. O importante é que, o bucho está cheio. Mais um dia que eu não morri de fome, mais um dia que Ele me sustentou. Mas eu queria que fosse uma garça. Vai lamber sabão. Mas eu queria que fosse um flamingo, eu queria que fosse uma águia. Logo um corvo. Querido, não enche a paciência. Come,
o pão que ele está mandando, porque o corvo faz parte do show. Se fosse uma águia, todo mundo ia dizer: ah, é uma águia. Mas é um corvo, começa assim: vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer. Está vivendo, está vivendo, está vivendo, está vivendo, está vivendo. Vai quebrar, vai quebrar, vai quebrar. Agora vai, agora vai, agora ele morre. Espera aí, o quê? O que é isso? Pão na chapa? Meu Deus! Recheio de presunto e queijo, 2 hambúrgueres, queijo, molho especial, cebola e plix, e um pão com gergelim. Meu Deus, o que é isso? O que está acontecendo? É milagre na tua vida, vai acontecer. Deus está dizendo: estica essa cabeça, estica. Eu encerro dizendo: Lírio, prepare-se para situações estranhas. O que Deus tem para você está fora da caixinha. E quando vier um corvo, não se precipite olhando para o que parece, aguarda. Não tem nada de bom para falar, fecha a boca. Começou a ouvir reuniões, boatos, presságios, fica quieto, porque Deus tem portas inesperadas para você. Aceite as expulsões, aceite as rejeições, aceite os abortos espirituais que te empurram, caminhos que você não entende, coisas que na sua cabeça era líquida e certa de acontecer, e na última hora alguém vai lá e desiste. Você estava certo que ia assinar o contrato, você estava certo que alguma coisa ia dar certo, e de repente algumas coisas se tornam negativas, como um corvo. E você é um servo de Deus, Deus está te avisando antes. Então você vai dizer: puxa vida, como pode de uma hora para outra ficar tão ruim assim? Mas espera aí, pode ser que não seja o diabo, pode ser que seja Deus. Então o que eu vou fazer? Quando acabam as respostas, começa a fé. Quando você não sabe o que falar sobre o que está acontecendo, começa a fé. Quando você não sabe o que fazer, adore ao Senhor, adore. Mas você morreu? Não, Deus está te sustentando. Muitas coisas ruins foram boas para mim. Eu lembro da minha vida, já falei isso para vocês, fases que no dia, no mês, no ano, eu perguntei a Deus: que coisa horrível, Senhor, que corvo, eu vou morrer. E todo mundo olhava e dizia: é corvo voando em sua cabeça? Vai morrer. E eu disse: hoje, que corvos maravilhosos, como eu comi coisa boa naquele período, como eu cresci, como eu aprendi, como eu evoluí. Nem tudo que parece ruim está contra você. Algumas coisas ruins estão aí para te sustentar, para te aprender, te ensinar a crescer, desenvolver. Quando o corvo chega, parece que vai piorar, mas só parece. Quantas coisas hoje você já confessou com a boca: vai piorar, acabou. Mas o Salmo 25:14 diz assim: o Senhor confia o quê? Segredo. Tem um segredinho entre você e Deus hoje. Qual é o segredinho? Você vai comer do bico do corvo. Você vai comer do bico do corvo. É um segredinho entre eu e você. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Para todo mundo, corvo é o fim. Vou te contar um segredo. Para você, o corvo é garçom. Eu vou te sustentar. Quem tem intimidade com Deus não entra em desespero. Acaba com o desespero hoje. Acaba com o desespero. Põe a mão no seu coração e diga: acabou o desespero. Acabou, fala bem alto, com todo o temor e reverência: acabou o desespero. Acabou, acabou. E olha, se vai vindo o corvo, se vai vindo o elefante, se vai vindo o papagaio, se vai vindo a cobra, se vai vindo o que for, eu estou igual Paulo em 2 Coríntios capítulo 12 verso 9. Eu porém disse: a minha graça é suficiente para você,
Olha, se tiver a graça de Deus, tô nem aí. Pode vir da maritaca, pode vir, pode ter uma baleia aqui andando na minha frente, um dinossauro se juntar os fósseis, tô nem aí. Eu sei que a graça de Deus não vai me deixar quebrar. A graça de Deus não vai me abandonar do deserto. A graça de Deus vai me fazer depender dele. A graça de Deus, a graça de Deus. Agora, cuida do coração. Jeremias 17:9 diz que o coração é o mais enganoso de todos. É o mais enganoso. Então cuida do coração. Quando você sentir uma raiva, um medo, cala a boca. Cala a boca. Não se precipite olhando para um corvo e começar a pensar besteira. O que você vê não define o que Deus está fazendo. O que você vê não define. O que você ouve não define. O que as pessoas falam não define. Se Deus falar, vai. Pode ter o capeta, o inferno, o demônio. Se Deus falar, é teu, é teu. Se Deus falar, vai chegar, vai chegar. Você acha que alguém pode impedir Deus? Sabe que a minha Bíblia diz, agindo Deus, quem impedirá? O teu negócio é com Deus, não é com o corvo. O corvo vai ter que vir pianinho e ainda vai higienizar o bico, ainda vai passar álcool nas patas. O corvo ainda vai ter que lustrar o bico, porque a carne vai vir pura, vai vir nobre, e o pão vai vir fresco. O que significa é que você vê não define o que Deus está fazendo. Elias foi sustentado de uma forma estranha. Levanta a mão para cá. Eu declaro um sustento estranho sobre a sua vida. Eu declaro que a sua marca vai ser uma forma ilógica. A sua família inteira nunca vai entender. No começo vão falar que você está roubando, no começo vão falar um monte de bobagem, mas você fica tranquilo que logo eles vão descobrir que não é roubo, não é nada. Isso aí é carne no bico do corvo. E Deus vai te sustentar de uma forma inesperada. Agora levanta a mão bem alto e grita comigo: hoje eu estou vivendo um processo que nem todo mundo vai entender, mas eu só saio daqui quando Deus me tirar. Deus não perdeu o controle, Ele só mudou o caminho. Vai ser de um jeito inesperado, vai ser de um jeito improvável, mas Deus vai me sustentar. Eu não serei envergonhado, eu não serei limitado. Eu declaro corvo sobre você, levando carne e pão fresco todo dia, manhã e noite, manhã e noite, manhã e noite. Dê glória ao nome de Jesus por isso. Dê glória ao nome de Jesus se você crê nisso. Aleluia, aleluia. Quando você acordar pela manhã, haverá um suprimento na tua casa, é só buscar. E quando você chegar à noite do trabalho, exausto, cansado, cabeça inchada, você está dizendo, eu estou esgotado, deixei tudo que tinha ao longo do trabalho. Tem carne de novo e tem pão de novo. E se tem uma coisa que é boa, é comer comida boa. Deus vai te dar comida boa nesses dias. Prepara-te para começar a descansar a partir desse culto. Prepara para retomar a vitamina, retomar os nutrientes. Deus vai prover você. Você que está aqui no meio de uma confusão financeira, não vá onde todo mundo vá. Pastor, não tenho crédito no banco, a única coisa que eu tenho é a agiota. Para de ser besta. Esqueceu dos corvos? Deus pode mandar corvos. Deus pode sustentar de um jeito improvável. Fecha com Deus, volta a ser obediente à palavra. Deus pode trazer um sustento de onde você nem espera. Quero que você feche os olhos nesse instante. Eu quero que você olhe para a crise que você está enfrentando, e ela pode ser diversa. Pode ser uma crise profissional, emocional, espiritual. E bate um desespero, porque a forma como as coisas estão acontecendo só parece o fim. Parece que vai acabar, parece que vai se esgotar. Porque a matemática diz, esse corvo é presságio de morte. Mas o Espírito de Deus manda dizer a você: calma, 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 fica tranquilo, bebe da água. Tem uma água jorrando perto de você, bebe dela, é o meu Espírito. E eu vou trazer o pão necessário, a carne necessária. À sua volta todo mundo está morrendo de fome, mas eu te conheço. Você tem entregue o seu coração a mim, você tem sido fiel. Eu tenho visto o seu sacrifício, Elias. Eu tenho visto que você não tem se dobrado a outros deuses. Mesmo nas dificuldades você tem me buscado. E eu vou ser fiel a você como sempre fui.
Eu vou cuidar de você, mas eu escolhi cuidar de um jeito diferente. Então não se compare com ninguém. Então não fique atrás do que os outros vão. Com você vai ser diferente. É um caminho diferente. Eu escolhi te usar de um jeito diferente. E você tem que segurar a emoção, porque começa aparecendo morte, mas termina com vida. Começa aparecendo caos, e quem olhar de longe vai ter duas sensações. A primeira é que você vai morrer, e a segunda é que ele estava errado. A primeira é que você vai morrer, e a segunda é que ele se enganou. Porque Deus vai mudar tudo que pensam a seu respeito. Nesse momento, com os olhos fechados, ouça a voz de Deus falando com você. Ouça a voz de Deus dizendo ao seu ouvido que Ele vai sustentar você. E responda a Ele que você confia. Responda a Ele que você confia nele. Que o desespero não vai dominar o seu coração. Que você não vai ser privado das suas necessidades. Que ninguém vai ter dó de você, porque Deus vai te sustentar. Que você não precisa abrir mão dos seus princípios e valores para comer carne velha, para receber migalha de pão velho. Porque Deus vai usar mecanismos que ninguém nunca entendeu para te dar carne boa, carne fresca e pão fresco. Deus hoje está limpando teus pensamentos de se humilhar para o homem, de se rastejar para implorar um pouco de migalha, para esperar nele. Porque quem espera nele, o corvo vem, e Deus vai pôr na sua mesa o que você precisa. Anota o que Deus está falando com você nesse culto, porque você vai escrever testemunho nos próximos dias. Você vai ter uma fila de testemunhos aqui na igreja. Vou ter dificuldade em ler todos, porque os corvos já foram enviados para a sua vida. Para de buscar em portas vazias. Fica sentado na presença, que os corvos estão vindo. Continua fazendo a tua parte, continua adorando, continua buscando, continua sendo fiel, continua não negando ao nome de Jesus. Continua, que os corvos estão vindo. Você pode se colocar em pé nesse instante. Pai, nós oramos por nossas necessidades. Nós oramos pelas coisas que nos faltam. E há tanto desespero, Senhor. A gente tem pressa, porque a gente aprendeu a escolher o caminho, o jeito. A gente idealizou a forma como as coisas iriam acontecer. Mas hoje, propositadamente, o Senhor escolheu o corvo. Corvo que sempre foi uma ave amaldiçoada, para mostrar que o Senhor usa o caminho que quer. Eu te peço, Espírito Santo, vá ao encontro dessas pessoas que estão aqui. Limpa a mente delas. Restaura a esperança. Restaura, Senhor, a força. Restaura, Senhor, a visão. Restaura o ânimo. Restaura a esperança de um Deus que nunca mentiu e nunca vai mentir. E dá-nos a expectativa de que vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer e vai ser tão especial. Olhe para a sua vida com os olhos fechados. Deus manda te dizer: anima-te, porque vai acontecer. Vai acontecer de um jeito diferente, mas vai acontecer. Eu vou colocar comida na sua boca. Vai acontecer. Vai acontecer, vai acontecer. Comece a repetir para a sua alma, pregando: vai acontecer. Os corvos vão vir, vai acontecer. Vai ter suprimento, vai acontecer. Eu vou passar nessa prova, vai acontecer. Eu vou conseguir superar essa situação, vai acontecer. Vai se energizando com o poder de Deus, vai acontecer. Vai acontecer. Eu estou sentadinho aqui, e daqui a pouco esses olhares vão mudar. Daqui a pouco essas pessoas vão parar de me criticar e vão dizer: Deus está com você. Daqui a pouco eu vou parar de ouvir risadinha para começar a dizer: glória, glória a Deus, hein? Aleluia, olha o que está acontecendo. Glória, vai acontecer.
acontecer. Vai orando e pedindo ao Espírito Santo que te envolva com fé agora. Vai orando e pedindo ao Espírito Santo que te envolva com fé. Você que anda muito preocupado, muito nervoso, você que anda muito ansioso, é azia, é gastrite, estoura problema de saúde aqui, você anda muito descompensado, você anda bebendo muito remédio, você agora precisa entrar num ambiente de segurança. Deus está dizendo: bebe da água e espera o corvo. Eu oro por você agora. Comece a buscar o Espírito Santo para que esta palavra pegue você. Comece a buscar o Espírito Santo para que você tenha calma. Comece a buscar o Espírito Santo para que você tenha estrutura. Vai buscando o Espírito Santo. Fala: Espírito Santo, eu não quero mais ficar desesperado. Eu não vou pedir na casa de ninguém. Eu vou esperar o corvo chegar, mas eu não vou esperar o corvo murmurando. Eu vou esperar o corvo dando glória. Eu vou esperar o corvo dando aleluia. Os corvos já estão voando, os corvos já estão vindo, a carne já está chegando. Eu declaro em nome de Jesus milagre. Eu profetizo como profeta desta casa: vai acontecer, vai comer carne, vai comer pão, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sinta o poder de Deus na sua vida. Sinta a graça de Deus no seu coração. Sinta uma coragem brotando dentro da alma. Sinta uma mente sendo limpa, uma mente